Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E na noite de hoje, a nossa proposta é refletirmos um pouco sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre o Cristo Consolador. E dentro desse Cristo Consolador, dentro desse capítulo, a gente vai discorrer um pouco a respeito do Consolador prometido por Jesus. É interessante observar que o contexto histórico, geográfico, cultural do período em que Jesus esteve encarnado entre nós tínhamos uma realidade muito forte de embates ideológicos, embates políticos, embates culturais, né? Povo que mora do lado guerreia com o outro, né? Nada diferente de Israel e faixa de Gaza, nada diferente de Rússia e Ucrânia, né? E tantas outras. Nós tínhamos, por exemplo, povos que não se suportavam, leia-se judeus e samaritanos. Tanto que quando Jesus, naquele dia, lá no poço, ao dizer àquela mulher que se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água que nunca mais você terá sede. E ele falava exatamente dessa água do conhecimento. Mas naquela época, você tinha uma perspectiva do ponto de vista religioso. Você tem uma sociedade que estava muito travada numa perspectiva mosaica, né? E não era necessariamente o que Moisés tinha instituído, mas o que era necessário para a manutenção de determinadas culturas, determinadas castas, determinadas práticas, inclusive, né? Então o judaísmo abominava a possibilidade de qualquer pessoa ter contato direto com Deus, né? Então para eles isso não existia, né? Era impossível. Para você ter contato com Deus, você precisaria ter um intermediário, e o intermediário era exatamente os doutores da lei, aqueles que comandavam o Sinédrio, e o Sinédrio era aquele grande conglomerado de religiosos, né? Que tinham a prerrogativa de ser a ponte entre o povo e Deus. É certo que, sendo humanos, imperfeitos, vaidosos, orgulhosos, egoístas e tudo mais que a gente imaginar, a coisa não andava lá às mil maravilhas. Mas desde a antiguidade, né, sabia-se, e isso ficou muito mais forte, muito mais conhecido a partir de Isaías, com as profecias de Isaías, né, e aí eu prefiro dizer a mediunidade de Isaías, né, em dizer claramente: eis que virá alguém que lhe mostrará um novo caminho, né? As palavras de Isaías não são essas, mas eu estou traduzindo para a nossa linguagem, né? Então, alguém virá e será capaz de mostrar uma outra perspectiva de vida, mostrar uma outra realidade, não mais presa aos sacrifícios que eram feitos, presa aos dogmas, né? E as posições políticas. Não, aquela pessoa que Isaías falava viria para trazer um novo reino. Mas aí quando a gente pensa em reino, o que a gente pensa? Rei, rainha, poder, né? Castelos e essas coisas todas. Quando Jesus vem, né? E era de Jesus que Isaías falava, né? E diz Isaías: esse será o Messias, o enviado, né, com a missão de apresentar este novo reino. E qual era a necessidade desse novo reino? É que
a lei de talião ainda era uma realidade praticada no dia a dia, né? A história do bateu, levou. Se você estava com fome e roubou lá uma galinha, corta a mão, que é para você não roubar mais. Então, era aquela lei mesmo de se você matou alguém, você vai ser morto porque você matou alguém. E assim se consumia os mais diversos erros, né, equívocos. A mulher, nesse caso, era muito mais penalizada. A mulher era mais sofrida nesse contexto, né? Se a mulher fosse pega em adultério, deveria ser apedrejada em praça pública. Mas e o adúltero? O que acontecia com ele? Nada. Ou seja, a mulher que era a vilã. Então, esse conjunto de leis era muito mais voltado para uma perspectiva da vida social terrena, mas não remetia para uma vida posterior à vida encarnada. E o judaísmo, e desde seus primórdios, né, acredita e tem como certa a imortalidade da alma. Ou seja, o judaísmo diz o seguinte: nós vamos morrer no corpo, mas em espírito nós permaneceremos vivos, né? Coisa que nós, a doutrina espírita, concordamos integralmente, né? Apenas os materialistas ainda têm a ideia equivocada de que morreu, acabou tudo, morreu o corpo, acabou tudo, né? Já largamente provado que, bom, mas não vamos entrar nessa seara. E aí, no capítulo 6 do jugo do Cristo Consolador, é o Cristo, né, o enviado, o Messias, que vem trazer um novo reino. Qual a diferença desse novo reino? Não tem castelo, não tem soldados. O povo de Israel esperava ansiosamente esse Messias que viria libertar o povo de Israel do jugo do povo romano, né? E o judaísmo é israelita, né? Então, e eles estavam sob o jugo, eram escravos do povo romano, eram escravizados. E qual era a ideia que eles tinham? O Messias vai chegar e vai derrotar todos os romanos e a gente vai ser livre. Ocorre que Jesus vem trazendo, primeiro, nasce uma família pobre. Já viram rei nascer em família pobre? Né? Uma família de um carpinteiro e de uma dona de casa. Morando numa cidadezinha desse tamanhinho, lá nos Cafundó. Não tinha expressão nenhuma. Nazaré não tinha nenhuma expressão política, ou geossocial, geopolítica dentro daquele contexto. Belém era uma cidade importante, né? E daí Jesus vai nascer exatamente em Belém. Por quê? Dada a necessidade do recenseamento que o governo romano queria fazer, né? Contar quantas pessoas tinham. E nasce Jesus lá, segundo os relatos bíblicos, e aqui pode ser questionável, pode, mas segundo os relatos, nasce lá numa caverna onde se guardavam os animais durante a noite, né? Vaca, boi, cavalo, essas coisas todas. E o seu primeiro berço foi uma manjedoura, ou seja, um comedouro onde o gado comia. É esse Messias que vem libertar o povo de Israel. Passa o tempo e Jesus vai ter com João Batista, né? O chamado batizador, aquele que era a voz que pregava no deserto, não necessariamente do deserto mesmo, mas é porque ele falava para uma multidão que ainda não compreendia. E Jesus vai ter com João Batista, e ambos eles eram primos, e nessa conversa com João, né, Jesus vai dizer uma coisa bem interessante: ainda não é chegada a minha hora, calma, né? Porque João já quer, não, você tem que começar seu ministério agora. Não que João aceitasse que o Messias vinha trazer uma espada para derrotar o povo romano, para sair matando romano a 3x4.
Não, João não sabia que isso não era real. E aí o Cristo passa por esse momento e começa também a fazer o seu trabalho. E qual era o seu trabalho? Apresentar um novo reino para pessoas que não entendiam que reino era aquele. Porque na cabeça daquele povo o reino ainda era muitos soldados, um rei com a coroa, né, com poder de vida e de morte. E Jesus vem dizer que o reino é de Deus, não é nem dele, ele não é rei, nem príncipe, o reino é de Deus. E esse reino é essencialmente de amor. Olha como é que funciona isso na cabeça daquelas pessoas que viviam escravizadas por um outro povo, onde eram tratados como lixo, né? Que ansiavam por alguém que fosse capaz de liderá-los para derrotar aquela opressão, e chega um cara falando de amor, que é preciso amar os outros, que é preciso amar os inimigos, que é preciso se sentir irmãos dos outros, porque naquela conversa com a mulher no tanque de Siloé, a mulher samaritana, é isso que Jesus apresenta, é preciso nos vermos como irmãos. E samaritanos e judeus eram água e vinho, era palito de fósforo e gasolina, se encostasse pegava fogo, né? Se matavam mesmo pelo fato de um ser samaritano e o outro ser judeu. E Jesus vem dizer que é preciso olhar aquele samaritano como um irmão, de olhar o soldado romano como um irmão. E Jesus vai dizer o seguinte: vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento, e vos acheis carregados, eu vos aliviarei. Ora, tomando essa ideia, parece à primeira vista que Jesus vem dizer o seguinte: olha, traga seus problemas que eu vou resolver. Algumas perspectivas realmente imaginam assim, né? Eu vou lá e entrego os meus problemas para Jesus e eu passo uma borracha em todas as bobagens que eu já fiz na vida, porque a partir de agora eu sou um homem novo, eu sou uma pessoa nova. Mas o que Jesus está nos dizendo, né? Você está fatigado, está cansado? Conheça-me, conheça a mensagem que eu trago, porque você passa a ter caminhos para superar, para vencer, para ir além das suas dificuldades. Lembram daquele jovem que chega para Jesus e pergunta a ele: Senhor, o que devo fazer para ser melhor? E Jesus diz para ele: vai, vende tudo que tens, que era um jovem rico, dá aos pobres, vem e me segue, toma a tua cruz e me segue. E aí é interessante como compreender, como entender esse toma a tua cruz. Jesus não disse para ele: não, me dê os seus problemas, me dê a sua cruz, me dê as suas dificuldades que eu vou carregar. Não, Jesus disse: toma a tua cruz, ou seja, toma as rédeas da tua vida e muda a direção. O convite do Cristo é exatamente nessa mudança de direção. O convite e a mensagem de Jesus ao dizer que vós que achais carregados, eu vos aliviarei, é dessa mudança de rota, mudança de perspectiva, de mudança de direcionamento da nossa vida. E aí muita gente acabou entendendo isso de uma outra forma, né? Tomando outros caminhos e aí atendendo aos imperativos muitas vezes das suas necessidades terrenas, das suas necessidades do estômago, das suas necessidades de posição social, da sua necessidade disto, daquilo. E até hoje, muita gente ainda deturpa, não diria deturpar não, mas ainda busca interpretar os ensinamentos de Jesus de acordo com a conveniência de cada um.
E a palavra de Jesus é a mesma para todos, independe se é preto, se é branco, se nasceu na favela, nasceu no palacete, se é rico, se é pobre, se é chinês ou se é chileno. A palavra de Jesus é a mesma para todos. E aí, dando sequência, diz Jesus o seguinte: que tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Ou seja, tomai o meu jugo, não é que Jesus é um julgador, não. Tomai o meu olhar, tomai a direção que eu estou propondo, para que você possa encontrar repouso para a alma. Porque o repouso do corpo, passa o dia trabalhando, chega e se deita, toma um belo banho, aí dá aquela relaxada, já deita um pouquinho, né? E aí descansa o corpo, recarrega. Uma prece não pode faltar, né? De jeito nenhum. E a gente recarrega. Mas e como é que a gente recarrega a alma? E quantas vezes a gente se sente pesado na alma? É tanto problema, é isso, aquilo outro, é o cheque especial que já venceu, o cartão está estourado, é não sei o que. Aí ainda tem aquelas coisas assim infatigáveis, que são os familiares problemas. Ah, porque meu irmão é assim, porque minha cunhada não sei o que, porque minha mãe não sei o que, porque... E a gente vai encontrando porquês sem nos voltarmos a essa mensagem de consolação de Jesus. E nos diz Jesus que se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro consolador. E aí, para a gente entender isso aqui, Jesus já se apresenta enquanto consolador. Não é porque Jesus é assim a figura super especial, não, porque ele assume como missão, é o Espírito que assume como missão apresentar um novo tempo para a humanidade. Então ele é o Consolador porque ele traz uma mensagem de consolação, traz uma mensagem de mudança de perspectivas, traz uma mensagem de transformação das nossas próprias animalidades. Ora, quando Jesus nos diz que se me amais, guardai os meus mandamentos, está dizendo o seguinte: olha, se você acredita no que eu estou dizendo, se o que estou dizendo é importante para você, né, então faça, pratique. Porque quantas vezes nós temos visto muita gente falando em Jesus, né? Temos o Jesus axilar. Vocês conhecem? Jesus axilar? É esse aqui, ó. É Jesus embaixo do sovaco. Mas porque há um discurso muito bonito, mas uma prática totalmente diferente. Ou seja, se a gente não vive aquilo que a gente prega, que moral eu tenho para falar da mensagem de Jesus, se eu ainda cultivo orgulho, vaidades, egoísmo, arrogância, ódio, rancor e essas coisinhas mais, né? Então guardai os meus mandamentos, ou seja, faça conforme eu estou orientando. E Jesus tinha uma metodologia muito interessante, que era muito comum naquela época. Hoje já está em desuso, mas naquela época era muito comum essa metodologia de ensinar, que era ensinar através de parábolas. E o que é uma parábola? É uma historinha que você conta, né, e que traz um ensinamento moral. As fábulas têm mais ou menos essa mesma perspectiva. Qual a diferença da fábula para a parábola? É que a fábula é algo, inexistente, irreal, imaginário, né? As parábolas que Jesus traz são existenciais, são reais, são vivências, são exemplos que podem ser aplicados, né? Pensemos, por exemplo, na parábola do filho pródigo, tão conhecida, do bom samaritano, do bom semeador, do bom samaritano, né?
Então, essas historietas iam sendo contadas àquele povo como forma de ensinamento. Era a metodologia, a pedagogia de Jesus para ensinar aquele povo. E aí eu volto a falar do contexto daquela época. É que as pessoas daquela época não tinham o conhecimento que hoje nós temos. Hoje nós, 2000 anos depois, nós evoluímos um pouco mais. Se moralmente nem tanto, mas pelo menos intelectualmente a gente já caminhou um bocado, né? Então, o conhecimento que nós temos hoje está muito além do conhecimento que aquele povo tinha naquela época. E muita coisa que Jesus contou nessas parábolas, nos seus ensinamentos, muita gente não conseguia entender. Porque a capacidade de compreensão daquela época não permitia que as pessoas compreendessem. E aí Jesus vai dizer: eu rogarei a meu Pai e Ele vos dará outro Consolador. E é desse outro Consolador que a gente busca falar, né? Para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Ou seja, o mundo daquela época. Jesus está falando para as pessoas daquela época. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ou seja, esse novo Consolador não vem para transformar nada do que Jesus disse. Não vem para desdizer o que Jesus disse. Ao contrário, vem confirmar o que Jesus diz e ampliar a nossa capacidade de compreensão. Este Consolador, que é o Espírito de verdade, ele vai aparecer na obra O Livro dos Espíritos, como um dos espíritos da codificação. Há, dentro do movimento espírita, acaloradas discussões se o Espírito de verdade é o próprio Jesus ou se seria um outro Espírito, né? Até hoje não se chegou a uma conclusão, né, Cristina? Mas assim, e pouco importa, porque a sociedade ainda tem uma necessidade muito grande de personalizar as situações. Eu preciso ter uma pessoa que represente isso, porque senão aquilo não tem sentido. Quando na verdade o que deveríamos assumir como propósito, a mensagem é boa, a mensagem é verdadeira, a mensagem possibilita que eu seja melhor, então esse é o que eu preciso me agarrar, né? A mensagem que é trazida nas nossas reuniões mediúnicas, né? Nós muitas vezes nós sempre, né, Cristina, a gente faz o filtro das mensagens que são recebidas, né? Porque eu queria mandar esse recadinho aqui para meu pai ou para minha mãe que está sofrendo muito, coisa e tal. Mas aí a gente vai ver o seguinte: vamos pesar aqui essa mensagem. A pessoa está em condições de receber essa mensagem? Essa mensagem vai provocar um bem ou um grande mal àquela pessoa? Ela vai entrar em depressão porque não tem mais a presença física, ela como não conhece dos mecanismos da espiritualidade, ela acaba se voltando para um processo de imersão em si mesmo e tendo um processo de adoecimento. Então nós passamos pelo filtro. As mensagens que chegam nas reuniões mediúnicas são filtradas. Aquelas que se avalia que isso não traz danos à pessoa, sim, a gente traz. Em geral, essas mensagens são direcionadas à casa, aos trabalhadores, né, no sentido de orientação, de encaminhamento das atividades. Dificilmente a gente passa mensagens para pessoas externas.
salvo em situações muito, muito especiais, não é isso, Cristiano? Então, acontece que esse Espírito de verdade aparece nesse livro dos Espíritos para a gente estabelecer uma data em 1857, a 18 de abril de 1857, quando Kardec, pelo trabalho que desenvolve, vai trazer essa codificação, que é um livro de perguntas e respostas, onde ele vai desde perguntar o que é Deus, vai tratar da questão dos mundos, da criação dos mundos, da criação de espíritos, o que é espírito, como é que processa, o que é reencarnação, como é que se processa a reencarnação, tudo que você imaginar em termos de planeta Terra, tudo, absolutamente tudo, você encontra no Livro dos Espíritos, em 1019 perguntas. Perguntas sobre química. Tem química lá no Livro dos Espíritos? Tem. Tem matemática? Tem. Tem filosofia? Isso é que tem. Muito. Né? Tem psicologia, Alexandre? Tem. Né? Ou seja, é esse livro que traz, e não apenas um livro, não é a questão do instrumento de papel, mas é a mensagem que traz essa obra, e depois as obras complementares, né? Que vem aí o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênesis, Céu e Inferno, né? Que vai possibilitar essa compreensão, o compreender quem eu sou. Quem sou eu, afinal de contas? Eu sou um espírito. Sim, mas fazendo o quê? Qual é o meu papel dentro da minha família? E aí eu começo a perguntar, por que é que lá em casa são 7 filhos, tem 6 que é tudo harmônico, bonitinho, todo mundo se ama, se abraça, se beija, mas tem um, meu Deus, aquele um é a ovelha desgarrada. E a gente vai compreender por que aquele espírito está ali. Nos revela a doutrina espírita que os espíritos geralmente reencarnam no mesmo núcleo familiar. Aquele grupo de espíritos reencarnam geralmente no mesmo núcleo, né? Mas esse núcleo vai se ampliando, né? Por quê? Porque aquele núcleo já alcançou determinada posição moral de conhecimento que pode ajudar aquele outro. Sabe aquele outro bem rebelde? É aquele que precisa de ajuda. É aquele que está ali, naquele momento, naquela família, porque é o que ele precisa para ser melhor. Mas também, ao mesmo tempo, aquele trabalhoso, difícil, coisa e tal, é a pessoa que nos ensina também, nos ensina paciência, nos ensina tolerância, nos ensina indulgência, nos ensina perdão e nos ensina principalmente a amar. E esse Consolador, nessa mensagem, né, que Kardec traz, desse Consolador, que para nós, o Consolador que Jesus promete, é exatamente aquilo que abre as portas do conhecimento, é a chave que vira a fechadura do conhecimento. Porque se nós observarmos, quem conhece, ter conhecimento é ter poder. E o que acontecia com o conhecimento da dimensão espiritual? Ele era restrito, né? Ele era fechado a determinadas castas, a determinados grupos. Por que escola? Hoje a gente tem escola, bastante escolas, mas se a gente pensar isso na Idade Média, quem é que podia estudar? Só o filho dos ricos, dos abastados, dos barões e por aí fora. Filho do povo, não, você tinha que trabalhar para sustentar outros, né? Pessoas comuns tinham que meu Deus, pessoas comuns tinham que não tinham que produzir para
sustentar aquele reino, sustentar aquelas pessoas. E aí, meus queridos, nós vamos observando que o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, vem para nos trazer uma outra perspectiva existencial, vem para nos trazer um elemento novo, porque até então, até 1857, o que acontecia? Eu entregava para alguém a responsabilidade da minha transformação moral. Eu ia a determinada perspectiva religiosa e comprava a indulgência. Aí o que acontece? Eu fazia erro pra caramba, errava, né? Mentia, matava, coitado. Aí ia lá com um saquinho de dinheiro, comprei minha indulgência, estou livre, apaguei todos os meus pecados, agora eu vou começar a pecar de novo, né? Esvaziou, a gente começa de novo. E assim as coisas se perpetuando, e as pessoas não tinham esse conhecimento que pudesse se libertar de si próprio, né? A doutrina espírita é esse Consolador prometido por Jesus, que vem dizer o seguinte: hoje o Espírito de verdade é muito claro quando diz o seguinte: aqui estão as chaves para vocês entenderem o que não conseguiram entender quando Jesus falava. Por exemplo, quando Jesus diz: há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Não tem 7 céus, tem não sei o que, e aí a humanidade foi criando, né, coisas. E aí quando Jesus diz: há muitas moradas na casa do meu Pai, fala da habitabilidade, né, da condição de habitação dos mundos, né? Dos mundos que estão por aí. Mas em Marte não tem vida. Não sei. Não, a ciência não provou ainda. A ciência humana tem procurado vida conforme a nossa, vida biológica, né? Mas a doutrina espírita tem provado da existência de vida espiritual nos mais diversos planetas: Andrômeda, Capela, Sírius, Plutão não, Netuno. Netuno ou é aquele outro que tem os anéis? Saturno. Isto, né? Então, a doutrina espírita é esse Consolador que traz as chaves do conhecimento, que tem uma implicação básica, tem uma única implicação: se eu estudo, se eu compreendo, eu preciso aplicar, porque de nada adianta eu compreender essa mensagem e continuar fazendo as mesmas coisas. Eu já disse aqui outro dia, Pamela até riu, e é uma grande verdade: o erro é um negócio bom, é bom errar, né? E eu tenho sempre dito às pessoas o seguinte: todo dia erre, não deliberadamente, não você vai, eu vou errar, hoje eu vou errar, não, erre por desconhecimento, porque você não conhece, né? Então errar é bom. Aí João Vitor está ali com um olho desse tamanho. O que Costa está dizendo? Pelo amor de Deus, errar é bom, errar é ótimo. Agora é o seguinte: pelo amor de Deus, erre um erro novo todo dia, porque se repetir o mesmo erro é sinal que você não aprendeu nada com aquele erro, né? Então é preciso cada dia nós estarmos entrando um pouco mais no conhecimento que nos liberta de nós mesmos, das nossas imperfeições, das nossas animalidades, né? Do nosso egoísmo, do nosso orgulho. É fazer essa faxina em nós mesmos. A reforma íntima que Joana de Ângeles tanto nos chama a atenção, né? Da necessidade de fazermos uma reforma íntima. O que é reforma íntima? É conhecer e, a partir do conhecimento, me transformar em uma pessoa melhor. Assim, meus queridos irmãos, quando a gente pensa nesse Espírito Consolador, nesse Consolador prometido, nós espíritas entendemos que é a doutrina espírita esse Consolador, porque nos traz elementos para que a gente possa saber quem eu sou, onde estou, por que eu estou aqui, por que eu passo por isso, aquilo outro,
E mais importante, para onde é que eu vou? Como vou? Tudo isso está lá no Livro dos Espíritos e na codificação. Tudo isso está lá. Você vai entender isso da primeira leitura? Provavelmente não. Mas lê a primeira, uma segunda, uma terceira, e você vai descobrir que ele não tem 1019 perguntas. Que este livro tem assim, alguns milhões de perguntas. Porque a cada leitura que você fizer, você vai encontrar uma nova perspectiva, um novo conhecimento que lhe desperta para a sua transformação. Transformar não é que eu vá deixar de ser Costa para ser Silva. Transformar é que eu possa ser cada dia um pouco melhor do que eu fui ontem. É botar em prática aquela orientação que Agostinho de Hipona vai nos dizer. Todos os dias, ao final da noite, ao final do dia, ao chegar em casa para descansar, indague-se a você mesmo: eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito hoje? Alguém tem alguma coisa para se queixar de mim? E se a resposta é não, eu podia ter feito mais bem, então amanhã vai lá e faça. Alguém dei motivo para fulano reclamar, para fulano falar mal de mim, vá lá e corrija. E isso é um exercício diário, de todo dia. É um exercício, e com isso nós vamos nos transformando. E qual o grande efeito disso? É que você se descobre, você olha para trás e diz o seguinte: não sou perfeito, mas eu estou a caminho. E neste caminhar é assumir a mensagem de Jesus como farol para o meu melhoramento. E a partir do meu melhoramento, eu também passo a auxiliar no melhoramento do outro. Porque se o outro não estiver na mesma caminhada comigo, eu estou falhando em alguma coisa. Não é na caminhada de igreja ou de tempo religioso, não. É na caminhada de se aperfeiçoar, de se melhorar, independente se está no nosso lar, se está na igreja de São Camilo. Pouco importa. Importa é o conhecimento que você constrói e pratica esse conhecimento a partir do modelo e da orientação de Jesus. Porque quando nós descobrimos isso, nós percebemos o quanto a felicidade na terra é possível. Porque a gente descobre que a maior felicidade que existe é amar servindo e servir amando. Muita paz e muito obrigado a todos vocês. Fazer a prece? Ok. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Vamos buscar fazer a nossa. A gente vai fazer a nossa meditação. Vamos fazer preparando para fazer a nossa meditação. Cada um busca se sentar confortavelmente, feche os olhos, fique à vontade. O Francisco vai fazer a prece. Quando eu estiver fazendo a prece, você vai complementar essa coisa. Fazendo as suas próprias Senhor, Deus Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará.
ilusão. Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. Que no dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida renovada e redimida, da paz ditosa